Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. O quê? Vocês rezam com o Antigo Testamento? Não sei se já ouviste alguma exclamação deste género, ou se calhar foste mesmo tu que a fizeste, seja por fora ou talvez mais por dentro. Mas a mim um casal amigo que tem uma grande paixão pela Bíblia, pela Sagrada Escritura, contava que ouvia com frequência coisas deste estilo, quando partilhavam a sua oração e uma oração que faziam em família. É normal que, pouco a pouco, à medida que nos aproximamos mais de Ti, Senhor, e da Sagrada Escritura, comecemos de facto a sentir um maior gosto por ela. Mas para isso é fundamental ir também conhecendo um pouco mais da história do povo escolhido, no fundo a história de Deus conosco. E ultimamente temos vindo a ler na missa textos que relatam o retorno da tribo de Judá, depois de ter sido deportada, e a reconstrução do templo e da cidade santa também. Hoje é Neemias, que narra o diálogo que tem com o rei. Neemias é copeiro do rei e está nas suas graças e aproveita-se disso num dia, aliás, que o rei se preocupa com a sua tristeza e lhe pergunta a razão de ser. Ele fica assustado, mas depois, invocando o Senhor, com coragem, abre-lhe o seu coração e, na presença do rei, na presença da rainha, manifesta a razão da sua tristeza, e é o estado em que se encontra Jerusalém, a cidade santa, a cidade dos seus antepassados. Com audácia, ao ver o interesse do rei, pede que o deixe ir, ajudar a reconstruir a cidade. E mais, pede também ajuda material. Sempre invocando o Senhor, sempre com humildade, mas também sempre com audácia, capaz de coisas incríveis. E o certo é que, de facto, o rei as concede. E Neemias vai efetivamente reconstruir a cidade num tempo recorde, incrível, muito bem planeada, e tornar-se, durante esse tempo, o seu governador. Eu pensava nas personagens que têm passado por estes textos ao longo destes dias, Senhor. Todos com amor enorme pela tua casa. Devora-me o zelo pela vossa casa. Lembraram-se os teus discípulos, ao verem-te a expulsar os vendilhões do templo. Também a nós nos arde o zelo pela Igreja. Alegramo-nos quando a vemos bela, quando vemos os seus frutos, e entristece-nos tanto e faz-nos sofrer noutros momentos em que vemos às vezes a definhar ou impotente ou com uma necessidade grande de vemos que precisava de chegar a mais gente, de efetivamente temos tanto para dar aos outros, tanto para mudar no mundo, e sabemos que tu, Senhor, contas connosco para edificar a Igreja e, em alguns casos, para a reedificar. Neemias era leigo, Esdras um escriba, vamos ter Ageu, um profeta, e temos também Josué, filho de Josadaque, sacerdotes, e temos vários, todos eles põem o ombro, todos eles ao longo destes dias têm vindo a aparecer nas primeiras leituras e com um zelo enorme pela tua casa. Hoje começa em Roma, Senhor, a 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. E pela oração queremos estar lá também. Estar com todos aqueles que vão participar. O Papa
e os nossos bispos pediram-nos muitas orações e temos feito nas missas, temos feito na oração dos fiéis, uma oração dos fiéis assim especial, com intenções especiais, ou temos invocado também o Espírito Santo e algumas orações ao Espírito Santo muito bonitas. Pedimos-te, Senhor, que envies o teu Espírito, que abras as mentes e os corações de todos os intervenientes. Queremos estar unidos ao Papa, unidos aos bispos e a todos os nossos irmãos. Pedimos a São Francisco de Assis, que hoje celebramos, que se torne presente, que nos ilumine, que ilumine a Igreja. Pensava na riqueza que este santo constituiu para a Igreja. Quanto recebemos da sua vida, das suas intervenções, quantas novidades trouxe e como a Igreja ficou enriquecida com elas. Sobre o Sínodo, recordo e ajuda-me a rezar umas reuniões que tínhamos quando eu era pequeno, eu e os meus irmãos, quando éramos novos. De vez em quando a minha mãe, era mais a minha mãe, mas falava com o meu pai, organizava as coisas e organizava um sínodo. Agora, claro que não lhe se chamava assim, mas agora quase que quando penso em sínodo, vêm-me estas reuniões à cabeça. Avisavam-nos, pediam-nos sugestões, marcávamos uma data e diziam que pensássemos porque nessa data iríamos reunir-nos e eles queriam ouvir as nossas sugestões. É uma reunião que me ajuda a compreender o sínodo e a sinodalidade. Até porque a família é a igreja doméstica. E os meus pais o que queriam era não governar sozinhos. Queriam a nossa ajuda para serem melhores pais e para que a família fosse mais feliz, que as coisas estivessem melhores, que perceber o nosso ponto de vista. Por isso, pediam-nos que pensássemos, que refletíssemos um pouco e que pensássemos sugestões, soluções, formas mais práticas, melhores. E reuníamos-nos. E cada um dizia o que estava mal lá em casa e o que se podia melhorar. E a minha mãe, lembro-me, tenho uma recordação vaga destas reuniões, mas sim lembro-me que a minha mãe apontava tudo escrupulosamente num caderno. Ia fazendo perguntas, ia apontando, e lembro-me que depois falava com o meu pai, nos dias seguintes, ia dando voltas, ia pensando naquilo, e às vezes chamava-nos a um ou outro para saber os nossos pontos de vista, para perceber um bocadinho melhor. E estava claro, agora que olho para isso, estava claro que se algum de nós propusesse alguma coisa assim descabelada, pois eles não a iriam implementar, mas iriam escutar, iriam ver o que é que está por detrás. Se por acaso algum dissesse que deixássemos de ir às aulas ou que víssemos televisão o dia todo, pois se calhar iriam ver se estamos a ver como é que estão os horários de televisão e se calhar ver se haveria algum problema com as aulas, se há bullying, se há aproveitamento, como ajudar. Talvez pedissem ajuda aos mais velhos para ver o que é que está a passar para que ele tenha feito essa sugestão. Este quadro familiar, de que de facto recordo apenas vagamente alguns traços, ajuda-me a olhar para o sínodo com confiança. E ao mesmo tempo a rezar mais. Agora é o momento. É o momento dos pais rezarem e falarem entre si. E depois de terem ouvido tanto, era aquele momento em que eles se juntavam, em que os ouvíamos. Olhar para nós com um olhar diferente de quem já escutou, de quem está preocupado. Sabemos que é o Espírito Santo quem governa a Igreja. E, Senhor, pedimos-te que o envies. Que envies o teu Espírito aos padres sinodais, para que olhem para a Igreja com esse olhar de pai, de mãe, que quer encontrar soluções. Minha Mãe Imaculada, torna-te presente na Assembleia Sinodal. Guia o Papa, guia os bispos, ajuda-os a renovar a Igreja na fidelidade ao teu Filho. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada,
São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.